Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Lembrando que amanhã, às 8 horas da manhã, temos orações aqui neste lugar. Então venha orar conosco. Venha junto conosco interceder e pedir o favor do Senhor. Todos acharam o Evangelho de João, capítulo de número 3, dando sequência à nossa exposição bíblica. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou-lhe Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Pode entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o seu som, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode isto? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade eu te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei essas coisas terrenas e não credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, pois não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras más não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste suas obras, para que se manifeste suas obras são feitas em Deus. Oremos. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra mais uma vez. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos permitindo falar contigo em oração, nos permitindo orar, cantar louvores a Ti. Pela fé, cremos que Tu recebeu. Fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, de forma aleatória, eu fiz a exposição há um tempo atrás, e por incrível que pareça, por causa de 2 dias não completava um ano hoje. Foi o sermão 431, no dia 6/3 de 2022. Hoje são 8/3 de 2023. 1 ano e 2 dias.
que eu falei sobre esse texto a última vez, que é necessário nascer de novo. Esse texto é muito interessante porque, e lógico, aqui está dividido em capítulos e versículos, mas o evangelista João narrou os fatos daquilo que ele presenciou, daquilo que ele viu como um dos evangelistas e discípulos, e futuro também apóstolo de Jesus. Interessante que é um texto muito conhecido diante de todos nós, um texto muito falado. Até essa resposta, porque Deus amou o mundo de tal maneira, podemos observar claramente que ainda faz parte do diálogo de Jesus com este homem, Nicodemos. Nicodemos era um dos principais ali dos fariseus, era um homem importante, ele era mestre, e Jesus o chama de professor. Tu és professor, tu és rabi. Em Israel ele não sabe essas coisas, assim como Jesus também é chamado de rabi por ser mestre da lei também, e por ser conhecedor da lei de Deus. Jesus também, de fato, era chamado de mestre em sua época. Eu já falei isso algumas vezes, de fato, porque ele era um professor, alguém que ensinava e instruía na lei de Deus. Na ocasião eu me lembro que eu fiz a seguinte aplicação, e vou precisar repeti-la, porque o texto me faz e me força a isso. Nicodemos era gente boa, Nicodemos era um cara legal, Nicodemos era uma pessoa, todo mundo gostava dele, pelo menos é o que aparenta. Mas Jesus não o esquivou da responsabilidade de lhe dizer que era necessário nascer de novo. O que mais me chamou a atenção é que Nicodemos, que era mestre, doutor da lei, professor, instruía muitos judeus na própria lei de Deus, ele não se ofendeu com isso. E nós temos um conhecimento tão efêmero da palavra de Deus, da Bíblia, né? Nem um bacharel, nem um eclesial, nem um Mackenzie, nem uma outra faculdade de teologia vai nos conferir a autoridade, o conhecimento vivo e eficaz da palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos intrigados e temos isso como uma ofensa, o fato de precisarmos nascer de novo. Precisamos nos converter, precisamos nascer de novo. E Jesus, no meado do discurso, você leu comigo, quando Jesus disse: não se admire ou não te admires se eu te disser que tu precisa nascer de novo. Não fica perplexo, não precisa ficar estupefato, não precisa ficar atônito por eu te dizer, você precisa nascer de novo. Porque Jesus está falando isso para um homem que era conhecedor da lei, que por muitos anos ali ensinava a lei de Deus ao povo. Nicodemos também, até pela forma de tratamento, pela paciência, pela forma até diria amorosa que Jesus fala com Nicodemos, de fato Jesus percebeu no início do diálogo a essência do coração daquele homem. Irmãos, vocês vão ver em todos os textos do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, como é que Jesus tratava os fariseus, os escribas, os anciãos, as cúpulas religiosas da sua época, que eram muitas vezes cínicos, debochados, usando aí uma linguagem atual para que todos entendam de fato, homens que eram amantes de si mesmos, que se achavam superiores a tudo, e que na maioria das vezes, quando chamava Jesus para fazer uma pergunta, podia ser os saduceus, podia ser os fariseus, podia ser os escribas, poderiam ser os anciãos. Sempre quando alguma dessas cúpulas religiosas chamava Jesus para um diálogo e que parecia até amigável, Jesus revelava de fato a intenção do coração deles, e que eles estavam ali na verdade na malícia, para poder pegá-lo em alguma coisa. E muitas vezes os evangelistas revelam isso. Eles iam pedir sinais, mas na verdade não era porque eles criam. Eles faziam algumas perguntas capciosas para incomodar Jesus em alguma acusação, para achar falhas, para achar erros. Mas Nicodemos é um homem que aparenta, aqui no próprio texto, o próprio Jesus o tratou assim, como um homem de boa fé. Sim, ele era um homem de boas intenções, apesar da mesma forma como ele revela e como ele se apresenta para Jesus. Primeiro, já o considerando como mestre, como rabi. Isso também nós vimos que nenhum tipo de elogios ou de qualquer, ainda que fosse verdadeiros, não convencia Jesus, pois no texto passado já disse, e Jesus não se convencia. Nós encerramos assim
na semana passada. E Jesus não se convencia de suas palavras, pois ele sabia bem o que era ser humano. Eram só palavras doces de um coração mentiroso. E eu até falei, a gente que fica todo bobo com qualquer elogio, com qualquer palavra, olha, você estourou a boca do balão, olha, você foi bem, a gente fica todo bobo, a gente fica feliz. Mas na verdade, com Jesus não tinha isso não, ele não se convencia não, ele só falava e ele sabia bem o que era o ser humano, sabia bem quais eram as intenções daquela lisonja. E Salomão, o homem mais sábio, só não mais do que Jesus, também disse: aquele que lisonjeia demais o seu próximo, arma-lhe um laço. O bajulador, ele bajula muito, ele está armando um laço. Então Jesus sabia muito bem disso, mas Jesus, de fato, com essas facções, estava sempre usando um termo também comum, com a guarda levantada, estava sempre atento às intenções dele. E Jesus era Deus, sabia de fato, e com certeza, quando Nicodemos se aproxima para esse diálogo, Jesus sabia que de fato ele estava intrigado, ele tinha dúvidas, ele queria esclarecimentos à sua fé. Realmente ele estava se convencendo ali, através dos próprios estudos da lei de Deus, de que Jesus era o Messias. Ele tinha algumas dúvidas, tanto que o próprio João Batista, quando é preso por Herodes, também fica meio nebulosa sua mente pelo fato de que ele iria morrer. E ele pega 2 discípulos e manda perguntar a Jesus se ele é o Cristo mesmo ou se há de vir outro. E Jesus responde: avisa para João que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. E então João diz: então é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele entendeu que então chegou a hora realmente dele sair de cena, pois ele encontrou o Messias, agora Jesus Salvador. Então no diálogo você vai observar comigo, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Percebe? Ele era autoridade. Ele foi encontrar-se com Jesus à noite com Jesus, olha o verso 2, e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece e chama Jesus de Rabi e diz: estudamos e vimos que tu és de verdade alguém vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se o Senhor não for com essa pessoa. Então, de fato, pelos sinais, podemos observar que tu és de Deus. Mais uma vez, os judeus, os saduceus, todos eles conseguiam e queriam sempre provar se era ou não o Messias através dos sinais. E nem mesmo os sinais o fizeram crer de fato que Jesus era o Filho de Deus, pois a sede de matá-lo foi tanta que de fato duvidaram. E Nicodemos está meio vulnerável à dúvida, e se de fato Jesus era o Messias, e a sua certeza estava nos sinais que Jesus havia realizado. Então ele diz: olha, nós calculamos, nós estudamos, nós pensamos, só que eu vi só. Nicodemos foi só, e ele foi à noite, para não ser visto pela população. Ele foi à noite para que ninguém pudesse vê-lo conversando com Jesus, tirando dúvidas. Então, por isso que Jesus também lá na frente, no mesmo discurso, vai falar sobre trevas e luz. No capítulo 1, o próprio João, escrevendo, já mostra a distinção entre trevas e luz, dizendo que Jesus é a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais o mundo do que o próprio Cristo, que é a luz. Então Nicodemos vai até Jesus, reconhece que ele de fato é alguém vindo de Deus, pois ninguém pode fazer as coisas e os sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. Mas no Antigo Testamento eles também basearam os próprios sinais dos profetas como alguém vindo de Deus. Aqui também Nicodemos, embora de boa fé, não quer dizer muita coisa. Afinal de contas, Elias orou para não chover e ficou 3 anos e meio sem chover. Depois Elias orou para chover e choveu. Então, Deus mandou fogo e queimou ali os profetas de Baal, através do profeta Elias. Tanto que os discípulos pedem a Jesus o mesmo sinal por Samaria, porque não creram na pregação de João e Tiago. E estes pedem para que Jesus faça como Elias, ore e mande fogo do céu
para destruir Samaria. E quando Jesus pergunta por quê, ele diz: não, é porque a gente pregou e ninguém se converteu, ninguém acreditou, ninguém creu de verdade. Mas Isaías já havia dito: quem creu na nossa pregação? Então, a proposta, de fato, do Evangelho é essa. E podemos observar, o próprio Jesus usa esse termo bastante no Evangelho de João. Em verdade, é uma maneira categórica de afirmar que é verdade verdadeira, né? Eu te digo, é de propósito. Jesus vai usar isso muito no Evangelho de João. Em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas não foi isso, observe comigo, não foi isso que Nicodemos perguntou. Nicodemos só veio elogiá-lo. Nicodemos só veio dizer: mestre, olha comigo. Ele foi se encontrar com Jesus de noite. Sabemos que tu és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Nicodemos não foi lá tirar uma dúvida de fato: tu és o filho de Deus ou não? Não em palavras, mas Jesus, sendo Deus, conhecia o seu coração. Ele vem para Jesus com uma demanda de olha, tu és mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Embora a intenção de Nicodemos era boa, talvez ele estava pensando em trazer Jesus para o seu lado. Possivelmente ele estava tentando convencer Jesus: olha, Jesus, eu sei que você é de verdade, você é alguém enviado por Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, as coisas que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Então, nós já temos essa certeza, estudamos, já vemos isso, temos a plena certeza. O que ele esperava que Jesus lhe dissesse? Ainda bem que Jesus na história ali não sou eu nem você, né? De repente abraçaria Nicodemos e dizia: muito obrigado, conta comigo. Aí Nicodemos depois ia dizer: você pode ir lá tomar uma sopa para a gente conversar? Ele ia dizer: boa, depois de um elogio desse. Mas não, Jesus diz: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está falando com um homem velho, de idade, de experiência, de estudos teológicos, bíblicos, ali na Torá, nos manuscritos, ali debruçados ali na lei de Deus, na lei dos profetas, a autoridade entre os judeus, alguém de muito respeito, de muita estima entre os próprios judeus. Nicodemos era uma pessoa, como eu disse, que além de ser autoridade, ele era muito respeitado, mas Jesus meio que afronta, Jesus meio que, Jesus faz o que a Bíblia toda faz, ele confronta o possível melhor dos homens que ele encontra pela frente. O homem de melhor qualidade é confrontado por Jesus, até o servo mancebo de qualidade, ele é todo de qualidade. Tu guardas, mestre, olha, tu conhece a lei, tu guarda a lei, os mandamentos, e aquele mancebo de qualidade, ele diz: eu faço isso desde a minha mocidade. E Jesus o amou, mas depois Jesus disse: só te falta uma coisa. Jesus vai lá, Jesus vai na ferida, Jesus vai naquilo que o homem mais ama, Jesus vai nos ídolos do coração, Jesus vai naquilo que o homem venera, Jesus vai naquilo que o homem tenta proteger dele, com todos os elogios ele vai lá. Só te falta uma coisa: você vender tudo que tem aos pobres. Aí aquele jovem fechou a cara, porque ele possuía muitas riquezas, e como um crente moderno, ele diz: Jesus, tu só pode vir até aqui, a partir daqui eu não falo mais contigo, a partir daqui eu vou procurar outro profissional para me ajudar. Mas não é assim. E o homem vai lá, cheio de boas intenções, e Jesus diz: tá bom, Nicodemos, em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora intrigou Nicodemos. Ele foi com uma proposta de trazer Jesus para o seu lado. Não estou dizendo que ele está errado. Ele reconheceu que Jesus era alguém importante, ele reconheceu que Jesus era alguém que poderia somar, e talvez a intenção dele de fato era realmente que os fariseus ganhassem mais renome, pois via Jesus como alguém, talvez como um profeta, alguém vindo de Deus, mas ele não confessa Jesus como filho de Deus. Ele não confessa. Então para Jesus ainda não é o suficiente. Jesus não queria ser um profeta, embora tivesse o ofício de profeta. Jesus não era apenas um bom sacerdote, embora tivesse o ofício de sacerdote. Ele era rei, profeta e sacerdote, sempre foi.
Então, vocês observam comigo que Jesus meio que mexe com a cabeça de Nicodemos quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos lhe perguntou, olha o verso 4 comigo: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus responde: em verdade eu te digo, se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, e o que Jesus estava falando de fato que ele precisava nascer de novo, era no seu próprio entendimento, era naquilo que de fato ele baseava toda a sua religião, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que de fato para Nicodemos era importante. Jesus disse: é necessário nascer de novo, se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus. Afinal de contas, Jesus, quando pega os seus discípulos discutindo quem era o maior, é outra demanda da igreja pós-moderna. Se perde muito tempo discutindo quem é o maior, e pouco se preocupa quem vai entrar no reino dos céus, se de fato vai estar no reino dos céus. Então Jesus pega os discípulos, volta e meia discutindo. Em alguns momentos, quando Jesus chega, eles se calam. Jesus pergunta: vocês estão falando de quê? E aí, eu estou falando tudo hoje igual ao cristão moderno, nossa cristão do século 21. Ele disse assim: não, Jesus, não é nada não, a gente está aqui falando de um assunto que nada não. E o evangelista que escreve vai dizer: na verdade, Jesus sabia que eles estavam discutindo entre si quem era o maior no reino dos céus. E sem usar palavra nenhuma, sem confrontá-lo, Jesus chama uma criança e diz: olha, quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser, ou se converter, ou se tornar uma criança, porque de forma alguma, se assim não for, não poderá entrar no reino dos céus. Quando essas são impedidas pelas crianças que Jesus cita, os salmos, pois do peito da criança é que sai o perfeito louvor, porque é puro, porque é ingênuo, porque é de coração, porque é verdadeiro, porque é sem segundas intenções, é sem interesse. Então, quando uma criança louva, ela louva de coração, ela louva sem intenção, ela não adora pensando no boleto, ela não adora pensando na cura, ela não, enquanto está cantando ou enquanto está orando, não está pensando na provisão, ela apenas adora, e adora porque ama adorar, e porque ama o seu Pai, e por isso ela o ama, e ela canta, e ela adora. E Jesus diz: Nicodemos, você está muito viciado. Lembra do texto? Remendo velho, remendo novo em pano velho, não dá certo. Vinho novo em odre velho, não sustenta. Com essa mentalidade, com essa maneira de ver o mundo, com essa cosmovisão, tu não vai entrar no reino dos céus. É de fato isso. Precisamos, irmãos, e Paulo escrevendo aos Romanos, ele faz esse apelo no capítulo 12, pedindo uma renovação de mente, uma metanoia, uma metamorfose, que é o vosso culto racional, que é o culto agradável a Deus, a renovação do entendimento, a renovação da mente. E é isso que de fato precisamos, e ainda estamos discutindo como Nicodemos. Como pode, eu com 20 anos de igreja, nascer de novo? Como pode dizer que pelo tempo e pelo serviço prestado eu não sou crente? Como pode, pela minha fidelidade à igreja e pelo que eu faço pela obra do Senhor, eu não falto ao evangelismo, eu não falto ao EBD, eu não falto ao culto? Como pode? Chega a ser um insulto dizer que eu preciso nascer de novo. E Jesus diz: não te admire se te disser que é necessário nascer de novo. Hoje vamos pentecostalizar só um pouquinho. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: não se te admire se eu te disser que é necessário você nascer de novo. Mas é a verdade. Ainda que você não concorde, precisa nascer de novo. E aí eu vou ser mais ousado. E se você não concorda com isso, aí é a certeza maior de que você precisa nascer de novo. Se você por algum momento pensou: não, mas esse não sou eu, aí que você se engana. Ah, como você precisa nascer de novo. E Nicodemos diz: mas como pode um homem velho nascer, tornar a nascer? E Jesus está dizendo: Nicodemos, você quer me levar para lá, e eu estou tentando te trazer para cá. Você quer me levar para o farisaísmo, e eu quero te trazer para o reino dos céus. Você quer me levar para a religião, e eu quero te levar para a vida eterna.
Você quer me levar para a facção, eu quero te levar para o céu. Você está tentando me levar para lá, eu estou tentando te trazer para cá. Ou você nasce de novo, ou você não vai ver o reino de Deus. E se você olhar o texto, Jesus não parece aqui áspero, nem tão contundente no sentido de confrontar Nicodemos como se percebesse algo nele de má fé. Mas Jesus fala verdades e verdades duras. Afinal de contas, eu postei até uma frase essa semana no grupo da liderança da igreja. Afinal de contas, se não for verdades duras, de fato não é o Evangelho. Não é o Evangelho. E Jesus faz isso, trata esse homem dessa maneira, mas porque queria lhe conferir a vida eterna. Vamos avançar, que esse texto é muito rico. Observe, Jesus disse, verso 5: em verdade, eu vos digo, se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vocês vão ver várias vezes na Bíblia, não herdarão o reino de Deus. Façam essa pesquisa quando tiverem tempo, né? O celular na mão, dá para fazer essa pesquisa, né? Até o Google ajuda de vez em quando. Quantas vezes aparece não entrará no reino de Deus? E você vai ver muitos homens contradizendo a própria Bíblia. Em nome de quem? Em nome de Deus que não é. Mas a Bíblia diz, não entrará no reino de Deus. Tem uma lista: os tais, os efeminados, os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros, os cães, não entrarão no reino de Deus. E tem alguém para pegar o texto e dizer, não, entrará sim, vai entrar. Agora como, eu não sei. Vai entrar no céu, da boca da onça, como diz o outro. Mas no reino de Deus não, porque a sua palavra não muda. A palavra de Deus é inalterável. E ai daquele que acrescentar ou que subtrair qualquer coisa da palavra de Deus. Então, o desafio pós-moderno, o desafio passado, era que os homens queriam ampliar, queriam acrescentar a palavra de Deus. Hoje é o contrário, eles querem sonegar, eles querem esconder as partes mais difíceis. Eles são guardiões do povo e eles escondem as verdades de Deus. E o resultado disso, temos sempre, em grande maioria, muitas congregações opulentas, mas doentes, porque não são confrontadas, pelo menos como necessário nascer de novo. Sempre eu digo isso. George Whitefield pregou muitos anos ao ar livre, em muitos lugares. Ele dizia o mesmo sermão: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Uma vez uma diaconisa perguntou para ele: seu George Whitefield, por que o senhor, já há tantos anos, prega e todas as vezes, por onde a gente vai, o senhor disse que é necessário nascer de novo? Ele olhou para aquela senhora e disse: porque é necessário nascer de novo. Jesus disse que é necessário, não é uma opção, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha os 6 comigo: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está fazendo uma comparação com Nicodemos justamente ali da carne, falando da lei. Você se debruçou na lei para me achar. Quando Paulo escrevendo aos Gálatas, a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é o conhecimento bíblico e teológico que mata. A letra, as letras da lei. Por isso que esses homens viviam na carne, porque eles baseavam tudo pelas obras da carne. Essa é a ideia de falar carne na Bíblia. E as pessoas usam termos que às vezes nem sabem. Está na carne, está no Espírito. Então como é que é? Está na carne, como é que é estar no Espírito? Até quem fala não sabe. Na Bíblia, biblicamente falando, está na carne, está nas obras da lei. Porque na verdade a nossa natureza em si, ela é pecaminosa e carnal. Porque ela é voltada para as obras, ainda que sejam obras más. E Jesus vai falar ainda na frente de Nicodemos sobre as obras más. Então quando Jesus disse a Nicodemos, o que é nascido de carne é carne, você nasceu na lei. Você está debaixo da lei. Você me encontrou na lei, examinou pela lei.
E Jesus vai dizer: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. E a segunda parte que ninguém pode dizer: e nem o poder de Deus, porque senão vocês saberiam. E não examinam, porque senão vocês saberiam que testifica de mim desde o princípio, desde Moisés, aponta para Cristo. O próprio Moisés é o antítipo de Cristo. E Jesus vai citar Moisés justamente lembrando das obras de Moisés que apontavam para Cristo. Jesus dá uma aula de teologia do Antigo Testamento aqui para Nicodemos, para um doutor da lei, da Torá. Jesus dá uma aula para ele. E ele diz: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Olha que coisa fantástica. E você pode olhar comigo o verso 7, aquilo que eu pedi para você falar para o seu irmão: não te admire se eu te disser. Eu percebo Jesus com um olhar de misericórdia. Eu observo Jesus com a tolerância, com a paciência, falando com Nicodemos: o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire se eu te disser que é necessário nascer de novo. Jesus está quase dizendo para ele: não fique triste pelo fato de que você precisa nascer de novo depois de ter caminhado tanto. Não fique triste, meu irmão, se você precisa nascer de novo depois de tantos anos de crente. Não fique triste se você precisa nascer de novo. O pior é precisar nascer de novo e nem perceber que precisa. Isso é uma desgraça pior do que perceber que eu preciso nascer de novo e Ele faz tudo novo em minha vida assim, olha, na hora. Se eu perceber em um culto, em uma pregação, em uma palavra, em algum momento, que eu preciso nascer de novo, que eu preciso me converter, e eu ponho meu coração diante de Deus, pedindo misericórdia, eu creio que na mesma hora Ele faz a obra, pois um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Mas a pior desgraça no próprio homem é não perceber o seu estado miserável, e isso faz com que muitos não recebam e nunca tenham nascido de novo. Porque é o que Paulo disse a Timóteo, que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. E eu preguei uma vez no congresso dos jovens aqui sobre a geração narcisista. Amam a si mesmo. E por amar a si mesmo, mentiriam uns aos outros, trairiam uns aos outros, e toda sorte de coisa por amar a si próprio. Então não se admire, fique feliz. Se você percebeu, se diz: Senhor, então faz tudo novo em minha vida. Afinal de contas, é só lembrar que no próprio texto de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, depois de Deus apresentar a situação espiritual de Israel, e diz: então, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Eram ossos sequíssimos, não era uma pessoa velha, não era um homem de idade, eram ossos sequíssimos, crânio para um lado, perna para o outro, braço para outro. E Jesus e Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Então o Senhor diz: então profetiza. E de repente um ruído, um reboliço, o vento, que era a ação do Espírito de Deus no âmbito espiritual, foi colocando cada osso no seu osso. E depois do exército numeroso, todo de pé, formado e forrado de tendões, de pele e de pelo, o exército pronto para marchar, o Senhor disse: o exército está pronto, mas está faltando uma coisa. Sem isso o homem não marcha. Está faltando o meu espírito. Profetiza, filho do homem. Então dos 4 ventos ele profetizou. E agora aqueles homens receberam o Espírito de Deus. É o novo nascimento em Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. Mas de fato o novo nascimento que ele trata com Nicodemos, isso é uma questão teológica muito importante. Porque senão a gente só fica nessa metáfora de que precisa nascer de novo e não sabe como. Tá, mas como é? Nicodemos teve uma dúvida correta. Como um homem velho, ele foi sensato. Como pode um homem velho tornar a voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Não tem como. Só que Jesus está dizendo que é nascido de carne é carne. Tu nasceu na lei, tu precisa nascer em Cristo. Precisa de um novo nascimento para garantir a vida eterna. De fato, a letra mata. Ele diz: Nicodemos, você está velho olhando livros velhos e empoeirados. Você precisa de fato
é receber o novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Jesus está falando de metanoia, metamorfose. Mais na frente nós iremos ver sobre isso que Jesus está dizendo, tanto com Nicodemos quanto com outros, porque o próprio Jesus vai dizer: vocês me odeiam, vocês querem me matar, porque a minha palavra não está em vós. Porque se minha palavra estivesse em vocês, de fato, se vocês fossem de Deus, de fato vocês me ouviriam. Mas vocês rejeitam e querem me matar, porque na verdade vocês não são de Deus. Então ele diz no verso 7: não te admire se eu te disser que é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o seu som, mas não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos continua com a dúvida: como pode ser isso? Jesus caminha mais uma milha com Nicodemos. Percebe que a intenção de Nicodemos não foi confrontar Jesus, não foi pegar Jesus em nenhuma situação, mas ele disse: como pode isso? E a crise de Nicodemos só vai aumentando. Ele diz: mas como pode isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel, tu és professor, tu és rabi, tu és mestre, e não entende essas coisas? Você estudou, ensina e não sabe? E o 11 Jesus responde: em verdade eu te digo, que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Jesus fala aqui no plural, possivelmente dá a ideia, dá a entender que Jesus não está só. Embora Nicodemos se direcione a Jesus, Jesus podia estar próximo de alguns discípulos, mas Jesus disse: nós falamos do que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitas o nosso testemunho. O 12 Jesus complementa: se eu vos falei de coisas terrenas e não credes, como crerás se vos falar das coisas celestiais? Como crereis? Se eu falei das coisas terrenas e você não conseguiu compreender qual com profundas riquezas do saber e do conhecer de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, com os sondários os seus juízos e seus caminhos. Eu tinha um professor no seminário, Josias Aureliano, pastor da primeira igreja batista em Castro Alves, diretor do seminário Betel, em sua igreja. Ele disse algo interessante em uma das aulas que eu nunca esqueci, que o Espírito Santo de Deus não consegue, não por falta de capacidade do Espírito Santo, mas de poder, de conhecimento nosso, de falta cognitiva nossa, de compreender todas as grandezas de Deus que o Espírito Santo está disposto a revelar. Mas o homem é tão natural, a sua mente é tão limitada, que ele não consegue compreender. Jesus está dizendo: se eu estou falando de coisas terrenas e você não alcançou, tu sendo mestre, Jesus humilha Nicodemos. Vocês perceberam isso? Chega para o homem e diz que ele precisa nascer de novo. Depois diz que ele é carnal, que ele é nascido de carne, ele não vai compreender. Aí depois Jesus fala: tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? Pessoal, alguém chegar na tua formação, naquilo que é a tua área, e dizer: você sendo mestre nisso, não sabe isso? Isso é uma ofensa muito grande. Isso arranha o nosso ego, isso nos deixa chateado, porque de fato a pessoa está confrontando o nosso conhecimento. E isso aí eu garanto que ninguém gosta. Então Jesus fez isso. Jesus arranha o ego de Nicodemos. Tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? E Jesus o constrange mais ainda. Se eu falei de coisas terrenas e você não alcançou, como e não creu, não acreditou, como você vai crer se eu te falar de coisas espirituais? Jesus está dizendo assim: não dá para caminhar muito com você, Nicodemos. Você não vai alcançar. Só você olhar o texto. O verso 13 ele continua: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, falando com ele. Ninguém subiu ao céu senão o que de lá desceu. Você não sabe nada de lá, porque você não veio de lá. Entende o discurso? Você pode falar muito das coisas do céu, que ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus responde aqui para ele, nesse versículo, nessa parte aqui, o 13: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu,
E ele, o Filho do Homem, se referindo a ele mesmo. Por isso que ele está dizendo, Nicodemos, se eu te disser que eu sou o Filho de Deus, você vai entrar em pânico. Se eu te disser que eu sou o Cristo, que é algo muito espiritual, você não vai conseguir acertar o caminho mais. Então Jesus fala, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele cita um texto muito conhecido, que de fato Nicodemos tinha conhecimento, que era do Pentateuco. Por isso aí que precisamos entender, os seminaristas, o público-alvo. Qual era o público-alvo desse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Era uma legião de homens do campo que precisavam ouvir. Isso era um doutor da lei. Isso aqui é uma palavra para um doutor da lei que conhecia, de fato, a lei de Moisés. Então, quando Jesus cita isso, Jesus está falando com Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Bom, que episódio é esse, pastor? Números 21. É um momento que o povo está comendo as codornas. O povo estava reclamando com Moisés que só tinha maná. A gente só tem maná, e Deus manda codornizes. Voavam 1,5 metro de altura, eles pegavam codornizes, eles estavam com a boca cheia de carne e falando, só tem codorna. Deus falou igual o nordestino nesse dia, ô Moisés, agora é a gota serena, já deu. Pega esse teu cajado e joga no chão. Aí Moisés pegou o cajado e jogou no chão, porque aquele dia para Deus foi a gota serena, porque Deus tem um limite, né? Deus tem um limite. O cálice da ira de Deus. Deus quando pega Abraão, só para falar sobre isso, Deus quando pega Abraão, Gênesis 15, e lá em Gênesis 15, Deus já havia dito, Abraão, no dia do pacto, no dia que ele faz aliança com Abraão, ele diz, Abraão, eu vou te dar a terra dos amorreus, dos heteus, dos hebreus, mas só daqui a 4 gerações. O pacto é hoje, mas só vai acontecer daqui a 400 anos, porque uma geração para os hebreus são 100 anos. Então Deus falou 4 gerações, está em Gênesis 15 isso, muito antes do Êxodo. Percebem porque o povo ficou 400 anos no deserto? Ou 430? No dia do pacto com Abraão, Deus disse para Abraão, Isaac ainda não era nascido, Deus fez esse pacto com Abraão, eu vou te dar a terra dos amorreus, dos heteus, dos heveus. Só que a maldade deles, o tanto de maldade que eles praticam, ainda não chegou na tampa, ainda não. Então, daqui a 400 anos já vai estar bom para tomar tudo e dar para vocês. E faz um pacto ali com Abraão. Então, naquele dia do cajado, foi a gota serena para Deus. Deus disse, Moisés, joga o cajado. Moisés joga o cajado, virou uma serpente ardente. E saiu picando ali 22 mil israelitas aproximadamente. Botando codornas, carnes, pelas ventas. A Bíblia fala ventas, né? Tradição mais antiga, fica melhor, né, para mostrar os instintos, né, selvagem do homem ali. E eles colocando carne pelas ventas, cuspindo carne, espumando com a picada da serpente. Só que picados e ali alguns pedindo misericórdia. Olha Deus, rico em misericórdia. Moisés pega o cajado. Quando Moisés pega, vira serpente de bronze. Até o símbolo aí da farmácia, medicina, tem alguma coisa relacionada, não fiz um estudo aprofundado sobre isso, mas é essa serpente que a medicina usa no jaleco, as farmácias, que é a ideia da cura, por causa da serpente do deserto. Por isso que na frente das farmácias, na maioria delas, tem aquele símbolo da serpente, assim, meio que em pé. Então quando Moisés pega, vem uma serpente de bronze, e Deus diz, põe no lugar alto. Quem olhar para a serpente, enquanto estiver morrendo, vai viver. Mas só que isso é um sinal e um tipo de que Cristo seria levantado na cruz. E mesmo os homens condenados à morte, quem olhasse para Cristo na cruz também ia ter a vida eterna. Então, assim Moisés fez, e aquela serpente de bronze chamada Neustã, até os dias do rei Ezequiel, era idolatrada em Israel. Tinha um altar para ela, Ezequiel que destruiu o altar dessa serpente, que até os dias do rei Ezequiel era chamada de Neustã, a serpente de Moisés, e que para os israelitas era um sinal de cura por causa daquele dia. Então venerava essa serpente como alguém que podia, ou como algo que podia lhe curar, porque os homens, mesmo morrendo,
condenados à morte, espumados com o veneno da sua própria rebeldia, quando olharam para a serpente e voltaram a viver. Alguns ainda viveram. E ali foi um marco de quem olhasse para a serpente ficava curado. E Jesus tem esse diálogo aqui com Nicodemos. Assim como a serpente, Jesus fala de forma tão natural, foi levantada no deserto. Olha comigo. Também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando que ele precisa morrer. E Nicodemos ainda não compreendeu. Por isso que Jesus disse: se eu falo de coisas espirituais, você não alcança. E Jesus já está dizendo: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15: para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E aí vem o 16, tão conhecido em tantos boletins, em tantos panfletos de evangelismo. Porque Deus amou tanto o mundo, ou amou o mundo, o cosmos, de tal maneira. Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho, único e primogênito, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. Lembra que ele usou a ilustração da serpente sendo levantada no deserto. E Nicodemos entendeu que naquele dia que foi picado, só foi salvo quem acreditou que a serpente tinha poder de lhe curar. Quem não acreditou morreu. E Jesus está dizendo. Outra coisa importante é você lembrar dessa própria. Eles já estavam condenados à morte. Entenda, a serpente foi levantada no deserto, não foi para os israelitas que não foram picados, foi para os que já estavam condenados à morte, picados pela serpente ardente que saiu da mão de Moisés. Moisés jogou o que era o seu cajado e virou a serpente. Então aqueles 22.000 já estavam condenados, já estavam picados, já estavam com veneno, e aí fazendo alusão ao veneno do pecado da humanidade, condenados à morte porque foram picados pela serpente lá no Jardim do Éden, Adão, quando pecou. Então esse veneno já está com efeito em nós. Por isso que Jesus disse que já está em estado de condenação. Ele não vai ser condenado. Então quem não creu na serpente que ela poderia curar, o que aconteceu, irmãos? O que já iria acontecer? Já estava picado e já iria morrer. Já estava espumando, com carne saindo pelas venas. Aí parece meio a teologia reformada. É por isso que eu amo. Porque de fato é que a Bíblia mostra claramente. Não foram condenados porque não creram. Já estavam morrendo. Quem ficou no lucro foi quem já estava morrendo e creu. Saltou da morte para a vida, porque a morte já era certa. Assim é o homem, assim é a humanidade. Assim são as pessoas que não confessaram Jesus e que de fato não nasceram de novo. Elas não serão condenadas. Há um erro, isso é um medo. Coloca o medo na pessoa. Se tu crê, tu será salvo. Se tu crê, não crê, olha, é como se Deus fosse te castigar. Deus não castiga ninguém não. O pecado já nos castiga dia e noite. O homem já é assolado, já é castigado. No dia que ele, no primeiro choro que ele nasce da mãe, o Salmo 51 diz: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. A criança chora no primeiro dia, já tem ali o pecado adâmico. Então a humanidade já nasce debaixo de condenação. Cristo veio para salvar a humanidade que já está condenada. Não porque Deus está condenando de fato, mas porque o pecado já é mortífero o suficiente para lhe levar ao inferno. É danoso. É como ser picado de uma cascavel e não achar um hospital perto de casa. E você saber que vai morrer. Porque o veneno da cascavel é uma das cobras mais venenosas. Tem várias, não sou biólogo. Esqueci de perguntar a Marina antes da pregação. Qual é a serpente mais venenosa? Mas de fato é como alguém
que já está picado, em destino de morte, não tem hospital, não tem ninguém, e encontra alguém no caminho, e diz: eu tenho a solução. Mas você não é médico, mas você não está em nenhum hospital. Tá bom, então fica peregrinando aí procurando um hospital, porque na região não tem. Aí você decide confiar naquela pessoa que está dizendo que pode te salvar, ou continuar procurando o hospital. E é assim que a humanidade está cambaleando e tombando um após o outro a cada dia, manhã após manhã, jornais após jornais, notícias após notícias. Tombarão, pois estão procurando cura, salvação em pessoas, em lugares que não é Cristo Jesus. Esse é o paradoxo. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Jesus ainda está aqui, esse texto de João 3,16 tem que ser lido com o 14 e o 15. Não pereça, porque já está perecendo. E perecer é a ideia de morrer lentamente. Eu poderia colocar não morra, mas fala não pereça. E perecer é uma morte que a pessoa vai definhando. A morte é certa e a pessoa está definhando até a morte. Isso é perecer, é padecer. E Jesus está dizendo isso para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra de forma lenta e certa, mas tenha a vida eterna. E o 17, pois, é a conclusão do 14 e 15, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Está claro, está nítido. Ele não enviou, e Jesus não veio para condenar o mundo, porque ele veio salvar o mundo do estado de condenação. Será que é tão difícil acreditar nisso? Será que depois de ouvir isso você vai chegar em casa, apertar no YouTube e crer que é diferente? Não é possível. Olha para a tua Bíblia, marca a tua Bíblia, risca a tua Bíblia, lê, vê se ela está de cabeça para baixo, conserta ela. Ele não veio condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo da condenação por ele. E as pessoas estão procurando. Não, Jesus é tão bom, Jesus é amor, que ele não veio para condenar ninguém. De fato, o mundo já está condenado. Ele veio para salvar o mundo da condenação. A resposta está no verso 17. Fica tranquilo, eu estou chegando no final, não vou passar do horário. Porque enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O 18, quem nele crê, quem nele não crê, é condenado. Perdão, quem nele crer não é condenado. Verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crer, ele não diz será condenado, diz já está condenado. É triste, mas é a verdade. Quem nele crê não será, porque iria. Quem nele crê não será, não é mais, não vai ser porque crê. E quem não crê será condenado? Não, já está condenado, já está em estado de condenação, já vive debaixo da condenação. Qual condenação? A sentença da sua condenação, o seu próprio pecado lhe dá a sentença. O próprio pecado já dá a sentença, pois o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, os homens pagam para pecar, mas não querem ser salvos de graça. Preferem pagar para morrer, pagam para ser condenado, podendo ser salvos de graça.
Ele não enviou o mundo para que condenasse o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o folgado ainda não acredita. Imagina Nicodemos como estava aqui nesse discurso, nesse diálogo. Imagina Jesus conversando com Nicodemos e falando isso. Quem nele crê, mas Jesus está se referindo a ele mesmo, falando com Nicodemos. Jesus só faltou dizer: Nicodemos, sou eu. Você precisa acreditar em mim para ter a vida eterna. Porque de tudo que você estudou, de tudo que você conhece, teu tempo de sinagoga, teu tempo de sinédrio, teu tempo de mestre, se não crê em mim, tu está condenado. Já é condenado. Jesus responde, finalizou aqui o 19, 20 e 21 com a resposta de Jesus: o porquê os homens não creem? Tem um porquê. A gente fica pensando, o que falta para essa pessoa não entregar a vida para Jesus? Por que não quer entregar a vida para Jesus? Eu falei no domingo de manhã das coisas do Evangelho de Marcos, que tudo que Jesus fez e os que Jesus curou, e as pessoas são tão gratas a Jesus pelo que ele fez, pela cura, pela bênção, pela casa própria, por todas as coisas, só não quer entregar a vida para Jesus. Jesus cura a pessoa de uma enfermidade que iria lhe matar, ela fica curada, vem na igreja, dá um testemunho, mas diz: eu não quero Jesus, eu só quero agradecer. E não é contraditório? Jesus responde claramente aqui. E o julgamento é este. Qual é o julgamento? A luz veio ao mundo. Jesus, ele é a luz. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois suas obras eram más. Tu já viu o certo gostar, o errado gostar do certo? Não. É a lei natural. Via de regra, o torto gosta de andar com o torto, o mentiroso gosta de andar com o mentiroso, o fofoqueiro com o fofoqueiro, o malvado com o malvado favorito, o gente boa com gente boa, o crente com o crente, o que ora com o que ora. É normalmente assim. É a vida. Isso minha mãe dizia antes de eu ser cristão, conselhos de mãe, aqueles conselhos nordestinos de mãe, nordestinos lá, que até hoje ecoam em meus ouvidos, que eu tento transmitir para os meus filhos. Meu filho, me diz com quem tu andas e eu te direi quem é. Mas eu te direi quem tu é, o ditado. Não é quem é o outro. Me diga com quem tu anda, que eu digo quem é você. Porque ela não sabia, não tem, né? Filho, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem é. E eu não entendia, porque ela não queria eu, né? Algumas coleguinhas, gente boa da minha época. Eu já falei aqui, tudo sobrava para o coração. O coração era um amigo arteiro, aprontava muito. E até quando eu não estava com o coração, amanhã na casa da mãe de coração falava: olha, mãe de coração para de dar com meu filho. Mãe, como é que pode? Tadinho do coração, o coração da escola, pô, tua mãe teve lá, eu nem estava contigo até de noite. Mas ela pensou que foi tudo. Então, quando eu andava com o coração, eu era um. Entende, né? Quando eu andava com o coração, eu aprontava. Quando eu andava com o outro, eu era gente boa. E a mãe já dizia: me diga por quem tu andas, eu te direi quem é. Jesus fala, eu comentei essa semana com alguém, Jesus, que era o verbo encarnado, presta atenção nisso que eu já falei algumas vezes, mas vale a pena repetir. Jesus, o verbo encarnado, Deus em carne, olha para os discípulos e fala assim: guardai-vos dos fermentos dos fariseus. Observa o que eles fazem, mas não vai na onda deles não. Só observa. Eles falam, mas não vivem. Paulo, escrevendo, e chama os presbíteros em Mileto. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa, e que as más conversações corrompem os bons costumes? Não é Paulo, não são os ensinos de Paulo?
Sim, fundou os Gálatas. 6 meses depois já estava todo mundo desviado. 6 meses depois ele diz: estou perplexo, estou admirado que tão depressa vocês já mudaram de ideia, já estou em outro evangelho. Então, tem alguma coisa a nos ensinar com isso. E Jesus vai dizer: amam, odeiam a luz, porque suas obras são más, são trevas. E só gosta de treva quem é treva. Quem está na luz não gosta das trevas. Isso. E Jesus está se referindo às obras más. O 20: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. É simples. Falando e fazendo uma alusão a ele mesmo nessa metáfora, ele está dizendo claramente: odeia a luz porque ama as trevas, odeia a verdade porque quer viver na mentira. Prefere ser enganado, prefere ser iludido do que viver a verdade. Jesus dá a resposta ao julgamento, é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. O verso 20: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, porque suas obras, para que suas obras não sejam expostas. Você já viu quem gosta de fofocar, dizer: fala que foi eu que disse? Você já viu alguém? O fofoqueiro de verdade te conta uma fofoca, um babado forte, mas ele quer garantir uma coisa com você antes: não pode sair daqui. É assim ou não é? Não pode dizer que foi eu. Aí normalmente vem sempre: me disseram, me contaram, me falaram, todo mundo está dizendo, em nome do fofoqueiro. Porque as obras são más, não quer que suas obras sejam expostas. Fica envergonhado quando vem para a luz. E quando vem para a luz, fala aí: ah, o quê? Eu não falei não sei de nada não. Então normalmente não é assim. Quando você puxa para a luz, é o que Jesus falou: o que você fala debaixo de um telhado, você tem que falar fora dele também. Isso aqui se refere às obras más, às obras da luz e obras das trevas. Faça e garanta, fale e garanta. Mas não, infelizmente, é uma marca da própria humanidade. Tudo aquilo que é mal, ou todas as obras más, são feitas em oculto. Porque se traz para a luz, é exposto. Então é bom expor dos outros, mas o seu quer esconder. Adora contar um segredinho do outro, mas tem 1001 segredos. Adora contar a história dos outros, tem 1001 história que ninguém nem imagina. Se sonhar, meu Deus. Mas são as obras más que devemos fugir. Porque se somos da luz, devemos amar a luz. Devemos amar estar na luz. E a luz é a verdade, é a clareza. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Luz é Jesus. Luz é a palavra de Deus. E se estamos na palavra, estamos na luz. Pois a própria luz revela as trevas que há em nós e torna tudo claro onde está escuro, onde está obscurecido, na mente, no coração. E finalizando: mas quem pratica a verdade faz o quê? É didático esse texto. É didático. Nicodemos é professor e Jesus que dá uma aula para ele. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Ele vem para a luz, a fim de que se manifeste as suas obras, ou a fim de que se manifeste que suas obras são de Deus. Ele vem para a luz para mostrar: o que eu estou fazendo é de Deus, o que eu estou fazendo tem um respaldo de Deus. É por isso que eu não tenho medo do homem, porque eu venho para a luz. Eu provo na luz, eu venho para a luz, e que assim seja a minha e a sua vida. Que esse diálogo de Jesus com Nicodemos, o texto não conta, mas eu tenho certeza que, ou eu creio, melhor dizendo, certeza eu não tenho, mas eu creio, e crer é melhor do que ter certeza, de que de fato Nicodemos, depois desse discurso, desejou nascer de novo, desejou
realmente almejou pelo menos a vida eterna em Cristo Jesus. Não se admire, pois todos nós, irmãos, precisamos nascer de novo. Pois, como diz a música, todo dia o pecado vem e nos chama, mas nós devemos escolher a luz, devemos escolher Deus, devemos escolher estar na luz. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado pelo Teu grande amor, porque nos amou, a ponto de entregar o Teu Filho para morrer por nós na cruz, mas para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. E eis aqui um povo nesta noite, Pai, que crê que tem a vida eterna em Cristo Jesus, porque todos nós cremos no Filho de Deus, cremos que Jesus morreu para nos salvar, e por isso estamos aqui, ó Pai, te adorando na Tua casa e ouvindo a Tua palavra. Acende, ó Pai, a chama que uma vez brilhou. Acende, ó Pai, em nosso coração a chama do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.